Então vamos lá iniciar aí o nosso café textual sobre procrastinação e estudo. Então sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos também aos que assistirem essa live na reprise no YouTube e no Instagram. Queria colocar para vocês a questão de que quem participa do meu canal no Telegram. Olá, Elaine, tudo bem? Lucelina também entrou. Sejam todos bem-vindos. Como eu estava falando, eu criei um canal no Telegram chamado Escrita Acadêmica com a professora Esther Arnold. E lá eu posto, enfim, diariamente ou não, quando dá vontade, tudo que faz sentido com relação à escrita acadêmica. Olá, Marlene, seja bem-vinda. E nesse canal do Telegram, ontem eu coloquei um TEDx do Tim Urban, que chama Por Dentro da Mente de um Mestre na Procrastinação. E esse TED, depois eu vou deixar aí na descrição desse vídeo que vai ficar gravado no Instagram e no YouTube, para vocês assistirem, porque é muito importante a gente saber o que se passa na mente de um procrastinador. Por que que a gente procrastina? Mas enfim, antes de a gente entrar no tema, eu queria, como boa professora de português, ir para o dicionário, né? O que é procrastinar? Procrastinar, primeiro, ele é um verbo, né? Ele é um verbo transitivo direto e indireto. E lá vem a professora falar de verbo. Mas é importante, por quê? Porque o que é o verbo transitivo direto? Ele transita, o verbo transitivo, ele transita para um complemento. Então, são verbos que necessitam de um complemento, de um objeto direto. Tá tudo bem. Precisa de um complemento. Mas ele não precisa de preposição. Já o verbo, como ele é intransitivo, ele não transita, ou seja, ele não precisa de um complemento, né? Tem muita gente que brinca assim, o verbo morrer. O verbo morrer, ele é intransitivo, ele não precisa complemento. Quem morre, morre. Aí é a nossa curiosidade que diz, tá, mas morreu de quê? Então precisa de um complemento. Não, o que precisa do complemento é a nossa curiosidade, né? Olá, Rosa, olá, Thaís, sejam bem-vindas. Enfim, então, por ser um verbo, ele significa o quê? Procrastinar. Significa adiar ou deixar alguma coisa para depois. E qual é o antônimo desse verbo procrastinar? É antecipar. Então, para a gente poder entender como que funciona a procrastinação, a gente precisa primeiro entender o funcionamento do nosso cérebro. Quais são alguns sintomas que a gente tem para saber se está procrastinando ou não? Primeiro, você precisa terminar uma tarefa, mas acaba deixando para a última hora. Esse aqui no estudo é a pior coisa que existe. Por quê? Por exemplo, um professor passa uma tarefa para entregar daqui 2 semanas. E essa tarefa é um trabalho de pesquisa sobre determinado assunto X. O que acontece no nosso cérebro? Primeiro a gente coloca uma tarefa muito grande. Eu preciso fazer o trabalho do professor Alexandre, por exemplo. Ok. Esse trabalho, ele depende de pesquisa, ele depende de escrever, e se for para apresentar, ainda depende de fazer uma apresentação no PowerPoint. Ok. Ele passou o trabalho hoje para daqui 2 semanas, 15 dias. Eu tenho outras coisas para fazer e acabo deixando esse trabalho para depois. E o que acontece no meu cérebro? Essa informação ela vai ficar guardada e eu vou precisar todos os dias me lembrar. Eu tenho que fazer o trabalho do professor Alexandre, eu tenho que fazer o trabalho do professor Alexandre. E a procrastinação, ela, querendo ou não, ela causa uma ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela a gente ficar preso num futuro que precisa fazer alguma coisa. Se eu não faço nada hoje desse trabalho do professor Alexandre,
o que que vai acontecer? Todos os dias eu vou ficar nessa ansiedade porque eu preciso fazer. E como bom brasileiro, a gente deixa para fazer o trabalho na última hora. E fazendo esse trabalho na última hora, o que que vai acontecer? Eu vou ficar mal. Olá, Márcia, seja bem-vinda. O que que acontece com o meu cérebro? Eu vou deixar para fazer na última hora, vou fazer mal feito. Por fazer mal feito, eu vou entregar. E aí vai vir inconscientemente, na maioria das vezes, uma sensação de culpa. Por quê? Porque eu poderia ter feito melhor. Por que que eu não me preocupei em fazer? Se esse trabalho pressupõe uma apresentação e essa apresentação da outra equipe foi melhor do que a apresentação da minha equipe, o que que vai acontecer? Putz, a gente podia ter se empenhado mais, claro, mas por que que não se empenhou? Porque deixou para a última hora, né? Esse é um dos motivos. Um outro motivo, um outro sintoma de a gente estar procrastinando é ligar o computador, por exemplo, para preparar um trabalho, mas perder hora nas redes sociais. É importante eu estar nas redes sociais para o trabalho que eu estou desenvolvendo? Então, ficar demais nas redes sociais é um motivo para a gente saber que está procrastinando, né? Por exemplo, ter uma prova importante, passar dias assistindo filme e acabar deixando para estudar na véspera. Estudar na véspera também não adianta. Uma outra situação que muitos alunos fazem é estudar no dia anterior à prova, passar a noite estudando para a prova do dia seguinte. Infelizmente, o cérebro ele não vai assimilar esse conteúdo. E por não assimilar esse conteúdo, o que que vai acontecer? Ele vai esquecer. Então, por que que muitas pessoas dizem: ah, no semestre seguinte, eu não lembro nada do que eu estudei no semestre passado. Mas por quê? Porque não guardou na memória. Então, a gente precisa estudar todos os dias um pouquinho. Então, voltando lá no trabalho do professor Alexandre, se eu tenho 15 dias, todos os dias, se eu tirar 15 minutinhos e fazer uma parte desse trabalho, vai ser muito mais fácil, vou ter tempo de pensar sobre o assunto, vou ter condições de fazer mais pesquisas, né? Então, a procrastinação é fazer agora e não deixar para fazer depois. E aí, como eu falei, a procrastinação ela tem total relação com a ansiedade. E aí eu vou ler o que eu escrevi aqui, ó. Quando a pessoa negligencia tarefas por muito tempo, acaba prejudicando tanto os estudos ou qualquer outra atividade, e o sentimento de frustração gera ansiedade, estresse e, em muitos casos, leva à depressão. Por quê? Porque eu estou ansioso por fazer uma coisa e não faço, né? Na maioria das vezes, os alunos pressupõem uma questão de prazer e o não prazer, ou o desprazer, tá? A procrastinação nada mais é, se a gente for pensar, e aí quem quiser assistir, não assistiu ainda o TED que eu falei do Tim Urban, o que passa na mente, por trás da mente do mestre na procrastinação, é que o nosso cérebro e o ser humano, ele é movido por prazer. E aí, o que não causa prazer, como, por exemplo, um trabalho mal feito, né, o deixar para depois, o meu cérebro, o que que vai fazer? Eu tenho a tarefa, eu não gosto dela, eu tenho que fazer porque o professor pediu. Olá, Felipe, seja bem-vindo, saudade, Lívia, seja bem-vinda também. E vão colocando perguntas aí que vocês acham que é interessante sobre esse assunto, né? E comentem aí, enfim, pra gente. É um bate-papo, né? Voltando, eu tenho um trabalho para fazer que eu não gosto. O que que faz o meu cérebro? Eu vou para o prazer. Então eu vou para a rede social, eu vou assistir um filme, eu vou comer, é o tal, estou estudando, mas aí a geladeira eu vou visitar de 5 em 5 minutos para saber se alguém colocou alguma coisa dentro dela. E eu vou nesse processo. Por quê? Porque eu vou para o prazer, porque a tarefa que eu tenho que fazer ela é ruim. Eu não gosto. Eu estou fazendo porque alguém pediu. E aí a gente pode dizer, mas o que é importante e o que é urgente? Isso é tema para outra live. Então vamos focar na procrastinação.
eu preciso tomar a dianteira da vida e fazer e dar o primeiro passo, que é o quê? Fazer o que é ruim primeiro e depois ir para o prazer. É como se a gente fizesse, eu sempre, quando atendia e atendo, eu sempre dou o exemplo do adestramento de um animal, de um cachorro, por exemplo. Quando você vai adestrar um cachorro, você não faz ele fazer a tarefa primeiro e depois dar o petisco. É como se a gente tivesse que, para aprender a não procrastinar, a gente precisasse desse petisco. O que é o petisco? O petisco é o nosso prazer. Então, é assistir um filme, é comer alguma coisa, é se dar um presente. Então, eu primeiro faço o que eu não gosto e depois eu faço, e aí eu vou para o prazer. Eu faço aquilo que me dá prazer. Quer assistir um filme, quer comer, quer ficar sem fazer nada, quer, enfim. Cada um tem a sua maneira de dar-se presente, né? Fazer comida, enfim, cada um tem uma maneira de se posicionar com aquilo que gosta, né? E aí, no dia a dia, por que que tem muita gente que diz, ah, a Esther sempre é a primeira a fazer, né, professora Kelly? A Esther sempre. Por quê? Porque eu faço sempre aquilo que é mais difícil. E quando eu faço o que é mais difícil naquele momento, eu faço primeiro. E aí eu consigo cumprir a tarefa. Então, na maioria das vezes, eu procuro não procrastinar. Eu sempre penso o seguinte: preciso fazer o que é mais difícil, o que vai demandar mais tempo e começo a fazer. Às vezes me empolgo e termino. Às vezes não, às vezes eu faço hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho e depois eu já terminei. Então, muitas vezes na minha caminhada da graduação, o professor pedia um trabalho, era muito pesado, né? Por exemplo, eu tive uma disciplina muito chata para mim, que era as leis, diretrizes e bases da educação no curso de pedagogia. Cara, aquilo para mim era pesado, por quê? Porque eu não gosto de estudar lei. Lei são termos muito técnicos, às vezes, eu preciso entender todo um contexto, e aí tinha que fazer um trabalho, e aí eu comecei a fazer o trabalho no dia seguinte eu fiz, em 3 dias eu terminei, eu tinha um semestre inteiro para entregar. E aí eu tive condições de mandar para a professora dizia, ó, Esther, tá bom, precisa melhorar aqui, eu tive condições de arrumar. Enquanto eu não consigo fazer isso, se eu procrastino, se eu deixo para depois, se eu coloco lá no final para fazer. E aí o que vai acontecer de novo? Eu vou fazer mal feito, vai ficar de qualquer jeito, depois vai vir a sensação de culpa, por quê? Por que eu não fiz antes, né? E aí, uma dica, né? Tenho aí 4 dicas para vocês. 4 dicas. Não, 5 dicas eu tenho. Primeira dica: não comece o dia procrastinando. Como? Sabe o reloginho, aquele sonequinha que eu coloco lá, 5 minutinhos, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos, eu já começo o dia procrastinando, né? Não tenho como. Então, de novo, colocou o horário para despertar às 7 horas da manhã, no primeiro tocar, levanta. Ah, mas tá frio. Não interessa. A procrastinação já começa de manhã. Vou ficar mais um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho, porque, lembra? É o prazer. Estou bem aqui, tá quentinho, não vou sair porque tá frio, não vou sair porque, isso pode esperar. Então, primeira dica, comece o dia não procrastinando. A segunda dica, se uma tarefa leva 2 minutos, 3 minutos para fazer, faça, não deixa para depois. Um exemplo, alguém no WhatsApp me mandou uma pergunta, né? Ah, professora, à vontade tem crase? Aí disse, putz, eu vou ter que responder isso. Tá tudo bem, eu sou disponível. Se a pessoa me pergunta, eu vou responder, eu vou tirar a dúvida, né? Mari, seja bem-vinda. Gil, seja bem-vinda. O que acontece? Eu respondo na hora, porque se eu deixo para responder depois, eu vou perder mais tempo. Primeiro porque eu perdi o tempo em olhar a pergunta. Aí depois eu respondo. Isso vai ficar no meu cérebro. Eu preciso responder a aluna, eu preciso responder a aluna. Aí lá às 5 horas eu vou parar de novo, vou perder mais tempo para ler de novo a pergunta, para formular uma resposta e mandar.
Então, se a atividade leva 2, 3 minutos, faz na hora. Não deixa para depois. É a segunda dica para não procrastinar. Né? Alguém tocou o telefone, daqui a pouco eu te mando pelo WhatsApp. Telefonou e pediu, preciso do telefone do, sei lá, do médico tal. Tá, daqui a pouco eu te passo por WhatsApp. Aí a pessoa desliga o telefone, levanta, vai fazer outra coisa, né? Acaba esquecendo. Aí lá no final do dia lembra, aí a pessoa já mandou o WhatsApp, tu ia me mandar. Por que que não desligou o telefone? Pegou o celular, procurou o número e mandou. 1 minuto você faz isso. Né? Então, evitar deixar atividades que podem ser feitas agora para depois. Terceira dica, retomando o que eu falei lá no início. Faça o que é um aborrecimento primeiro e depois vá para a recompensa. E aí começa sempre dando o primeiro passo. É difícil? Quem é acostumado a procrastinar, é muito difícil sair desse lugar. Mas é dando um passo de cada vez. Então, lembra, primeira dica, já acorda de manhã cedo sem procrastinar. Segunda dica, se a atividade é rápida, faz agora, não deixa para depois. Terceira, faz o que te aborrece primeiro, porque quando a gente faz o que é ruim primeiro, fica muito mais fácil e mais leve as outras atividades durante o dia, né? Porque se eu faço o que me aborrece primeiro, eu evito sofrimento, eu não gasto tanta energia e eu não concluo a tarefa se é que eu preciso concluir naquele momento. Se não, pelo menos eu dei um passo. A mesma coisa se a gente for pensar num TCC, numa dissertação. Depois eu escrevo. Depois eu escrevo. Gente, um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese, um relatório de estágio, ele é construído semanalmente, ele é construído diariamente. Hoje você tem um pensamento, amanhã você vai ter um pensamento muito melhor e aprendizados que você teve de hoje para amanhã, em 24 horas a gente aprende. O nosso cérebro aprende desde a hora que nasce até a hora que morre, que a gente morre. Então, se eu fizer todos os dias um pouquinho, gente, quando eu me livro, quando a tarefa é pesada, lembra lá? Quando eu me livro da tarefa, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil eu começar uma nova tarefa. Bem-vindo, professor Alexandre. Então, essa questão de fazer o que é ruim primeiro é muito mais prazeroso no final. Por quê? Porque eu vou ter tempo de fazer as coisas que eu gosto, né? O professor Alexandre me pediu uma tarefa difícil de fazer. Lembra do exemplo que eu dei? Me pediu uma tarefa difícil para fazer. Se eu não começar, cara, aquilo vai se tornar um peso, e cada dia que passa vai ser mais pesado. Então começa, vai lá e faz, coloca a ideia no papel. Mas se estiver errado, que é a quarta dica, na verdade, a quinta dica. Se tiver ocupado, pulei aqui. Se tiver, não se sinta culpado, porque o aprendizado, ele é uma construção e a gente vai errar. Mas o lugar de errar, e aí eu sempre digo isso para os meus alunos, o lugar de errar é na escola, é na faculdade, é no curso que você está fazendo. Por quê? Porque ali eu tenho condições de ter alguém que sabe mais do que eu e que vai me dar a mão e vai dizer assim, tá errado, o caminho é esse. E se eu ficar com medo de errar, o que, que vai acontecer? Quando eu estiver no meu futuro profissional, quando eu estiver atuando, eu vou me lembrar, por que, que eu não perguntei lá para o professor Alexandre se isso fazia sentido ou não? Agora eu vou ter que dar a cara a tapa e errar. E é muito mais difícil e ruim para a gente não ter experimentado. Então, o lugar de experimentar e de errar é fazendo curso, é fazendo faculdade, é fazendo o que você estiver fazendo. Lembra? O professor, ele é o mentor. Ele é a pessoa que sabe um pouco mais do que você, não que sabe tudo, porque a gente não sabe tudo. Mas, né, o professor Alexandre coloca, feito é melhor do que perfeito. Sim, porque fazendo e errando eu vou minimamente conseguir modificar para melhor sempre. E eu acho que essa é a dica de ouro. Não se sinta culpado. Errar é humano, sim, mas o aperfeiçoamento também. Se eu não errar, eu não posso me aperfeiçoar. Então, a culpa ela te trava. E aí faz a gente procrastinar. Olá, Djalminha, bem-vindo.
A culpa faz a gente procrastinar. E aí é preciso a gente ter em mente que eu não preciso me sentir culpada, porque eu posso errar nesse lugar, porque esse lugar é o lugar do aprendizado. E eu vou então retomar a questão do se sentir culpado, né? O se sentir culpado é fazer perguntas, é errar no lugar que a gente está estudando, seja na faculdade, seja no cursinho, seja em qualquer situação, né? Então, o lugar de errar faz parte de qualquer projeto, exatamente. E é errando que se aprende, porque o caminho, né, professor Alexandre, ele é sempre cheio de pedrinhas, né? Tinha uma pedra no meio do caminho e essa pedra eu consegui fazer ela virar pó, fazer ela virar brita se eu tentar, né? Então, o processo de diminuir a procrastinação é não se sentir culpado por errar. A culpa aí é uma outra live que a gente vai fazer, né? A gente disse que travou de novo. E reconhecer que sozinho não dá, pois todos podemos dividir e aprender com os erros. E aí, não sei se travou de novo, a internet hoje de manhã tá meio complicada. Enfim, e aí vamos para a última dica. Eu vou ter que começar a pagar um pouquinho mais de internet para não travar, né? Para fazer no 4G, porque o Wi-Fi aqui não tá muito bom. Mas enfim, vamos lá para a última dica, que seria a quarta, né? Eu inverti as ordens aí, depois eu faço um resuminho. 15 minutinhos por dia, né? Eu tenho que ter um horário. Aí eu tenho um monte de gente que diz o seguinte: eu não tenho tempo para nada. Mas será que não tem tempo mesmo? Ou será que está ocupando o tempo de maneira equivocada? Por exemplo, eu trabalho o dia inteiro, eu estudo de noite, enfim, eu tenho casa, tenho filho. Gente, eu também tenho tudo isso. Eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho pai, eu tenho mãe que eu tenho que dar muitas vezes atenção. Eu fazia uma graduação, trabalhava na ESAG, fazia processo de coaching, fazia pós-graduação e dava conta. E ainda fazia curso de internet, enfim. Por quê? Porque eu me organizava. Eu não ficava nas mídias sociais, no Instagram, olhando o que não interessa, o que não é importante. Ah, não que eu não faça. Eu tenho lá meus 15 minutos, meia hora para olhar, para ver, para curtir, para estar nesse movimento. Mas eu preciso usar, eu tinha 15 minutos de intervalo, esses 15 minutos eu ocupava com alguma informação importante. Então, é preciso a gente dividir o nosso tempo com foco no objetivo. Aí é que é tema para outra live, né? Foco no objetivo. Que objetivo eu tenho de vida? Então, se eu tenho um objetivo, eu preciso ir em busca dele. Quero me formar em administração. Ótimo. Então, foca. São 4 anos. Então, são 4 anos que passam um piscar de olhos. Então, todos os dias, pega um pouquinho e vai estudando para que você seja um profissional melhor, né? Como diz o professor Alexandre, tempo é questão de prioridade. Sim, meu tempo vale ouro, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Então eu vou aproveitar o máximo que eu posso o tempo que eu tenho hoje, né? E aí fazendo uma recapitulação das dicas. Não comece o dia procrastinando, dica 1, né? Sabe o soneca do celular? Já começa aí, não põe soneca. Despertou, acorda. Segunda dica: atividades que levam de 2 a 3 minutos, faça na hora, não deixa para depois. Lembra? A procrastinação gera ansiedade, gera estresse e muitas vezes depressão. Terceira dica: faz o que te aborrece primeiro. Perde 15 minutos e faz. Começa, porque aí a sensação de comecei e de alívio, ela é bem melhor. Quarta dica: organização de horários. Não tenho tempo para nada? Eu posso te ajudar a fazer uma organização de estudos. Posso te ajudar a fazer uma organização e sair da procrastinação, né? Então, 15 minutinhos por dia aí entre os intervalos, acha um tempo para estudar para o que é importante para o objetivo de vida. E a quinta e última dica: evite se repreender e se sentir culpado por errar, porque errar faz parte do processo. Pessoal, esse era o tema da nossa live de hoje. Estamos aí com 26 minutos de live. Acho muito importante para qualquer um olhar para isso, né? Não procrastinar é uma prioridade nos dias de hoje.
Na live passada eu até esqueci de mostrar o meu cafezinho textual aqui para vocês. Eu acho que na hora que travou o vídeo aí é que eu tomei meu café. Mas é importante a gente olhar para esse movimento que a gente faz com as nossas coisas e com as nossas atividades e tarefas. É muito importante que a gente dê prioridade para o que é importante e deixe o prazer para depois. Por quê? Porque esse prazer ele vai vir. E aí você vai perceber que fazendo as atividades que não gosta primeiro, a gente se sente muito mais leve e muito mais em paz com a vida para curtir as coisas que efetivamente valem a pena, né? Por exemplo, é muito mais. Pensa comigo. Se eu tenho um trabalho importante para fazer e eu me sento para assistir um filme, será que eu vou assistir esse filme com a mesma intensidade do que se eu tivesse feito a tarefa que era ruim, que eu não gosto antes? Ela tá pronta. Eu não ia curtir muito mais o filme do que eu ficar pensando, assistindo um filme pensando que eu tenho que fazer o trabalho, que eu tenho que fazer um monte de coisa, né? Então aí, né, o professor Alexandre, inclusive na live passada eu até chamei o meu café textual de café com bisus, pense. De tanto assistir, de tanto tá junto aí, né, professor? E é isso aí, professor. Coloque o despertador bem longe de você para não poder desligá-lo no automático. Exatamente. Obrigado né? A ideia surgiu, então aí é o café textual. Quem sabe daqui a pouco sai um curso aí, eu vou dar de brinde essa canequinha aqui, hein? Não essa, óbvio, outra que eu vou fazer. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês, né, como falei no início da live, tem um canal no Telegram chamado Escrita Acadêmica com a professora Esther Arnold. É um canal público, quem quiser se inscrever. Ali eu coloco bizus, informações, dicas, enfim, né, o que fizer sentido na hora. Se eu tiver uma dúvida aqui, como falei hoje no início da live sobre verbo, eu vou colocar lá, ó, verbo é isso e aquilo, porque muitas vezes as pessoas não conhecem a própria língua, né? Gente, muito obrigado por tudo e até segunda-feira que vem às 9 horas com mais um café textual, quase que eu digo café com bisus. Grande beijo.